Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus! Estamos iniciando mais uma semana. Que alegria! É uma bênção poder todos os dias viver e apreciar a criação de Deus, em tudo e em todos. Bom, e no dia de hoje nós vamos refletir sobre peregrinação, uma reflexão sobre o pão da vida. Mas, antes de iniciar, peço que entrem comigo em meditação, para chamarmos o Espírito Santo, o nosso Consolador. Senhor, tende piedade de nós. Pai onipotente e eterno, tende compaixão de nós. Espírito Santo, vinde renovar este lugar. Ensinai-nos, iluminai-nos, concedei-nos a ciência, formai-nos na prática do bem, fazei-nos perseverar na justiça. Cordeiro de Deus, fazei crescer em nós o fruto do Espírito Santo, para nos esclarecer, inflamar e purificar. Nos faça fecundos em boas obras. Vem, Espírito Divino, dai-nos tua luz do céu. Vem, ó doce hóspede da alma, reconforta a nossa alma, preenche o nosso vazio, cura as nossas enfermidades, nos salva, queremos ser salvos. Deus, Pai das luzes, que ilumina cada família, nos conceda a luz de sua bênção e a plenitude do Espírito Santo. Nos faça perseverar da mesma fé, passando da esperança para a realidade do dia de hoje. Espírito Santo, dai-nos o entendimento, nos diga o que dizer, nos instrua no que devemos fazer. Amém. Estamos caminhando para onde, gente? E com tanta fome, meus irmãos de fé. Mas fome de quê? Senhor, dai-nos sempre deste pão, pão da vida, em latim, panis vitae. Uma das características do homem e da mulher de todos os tempos é sua fome. Uma fome que se manifesta de muitos modos. Fome de alimento e de bens essenciais à vida, fome de justiça e de liberdade, fome de amor e de esperança. Não foi isso que vivenciou a multidão que há 2000 anos atrás seguiu Jesus? Homens e mulheres, idosos, jovens e crianças estavam às margens do lago da Galileia. Tinham fome de sua palavra e a escutavam com tanta alegria que não viram o tempo passar. Estavam famintos de pão e não havia condições de serem saciados em um lugar como aquele, tão distante da cidade. Jesus fez então o milagre da multiplicação do pão e se apresentou como o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo, panis vitae. A multidão não se conteve e lhe pediu: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 34. Não temos nessa terra morada permanente. Somos caminheiros, meus irmãos de fé. E como nos cansamos ao longo de nossas estradas, não é? Experimentamos decepções com alguns e surpresas com os nossos próprios defeitos. Vivenciamos acontecimentos alegres e momentos marcados pela dor. Constantemente nos perguntamos: vale a pena caminhar? Há sentido em continuar nossos passos? Mas Jesus, nosso Mestre e Salvador, nos responde no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim,
todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer que nos sentemos à mesa, pois Ele sabe o poder que tem seu pão. Ele quer que nos recuperemos, que nos restauremos com o nutriente do amor que Ele tem para oferecer, para continuarmos o caminho com a força de Deus, rumo à comunhão definitiva com a Santíssima Trindade. Nossa fé afirma e reafirma que Jesus é a única resposta à nossa fome. Fome de um sentido para o nosso futuro. Como diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 54 ao 58. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que come deste pão viverá eternamente. Especialmente nos momentos em que o sofrimento nos atacar e que não tivermos respostas para as perguntas que multiplicarem nosso coração. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus: tomai e comei. Ele afirma que na Eucaristia encontramos não só a comida que nos alimenta, mas também o sacramento que nos renova. Como está relatado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 34 ao 35. O que vem a mim jamais terá fome, e o que acredita em mim jamais terá sede. A Eucaristia é a força dos fracos, meus irmãos de fé, é o vigor dos doentes, é o remédio para as feridas da alma, o alimento que revigora na caminhada do dia a dia, que exige muita paciência, não é? Jesus caminha conosco, está sempre nos mostrando o caminho e nos fortalecendo durante toda a caminhada. Assim como mostra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 35. Acompanhem comigo, abram uma Bíblia de vocês. Vamos ler sobre os discípulos de Emaús. Imaginem comigo, comunidade, esta cena. 2 homens caminham decepcionados, tristes, convencidos a deixar para trás a amargura de uma situação que, na visão deles, não acabou bem. Antes daquela Páscoa, eram cheios de entusiasmo, convencidos de que aqueles dias seriam decisivos para aquilo que aguardavam e para a esperança de todo um povo. Os 2 peregrinos esperavam uma vitória terrena, cultivaram uma esperança humana, que naquele exato momento estava em pedaços, pois interpretaram a crucificação de Jesus Cristo como um tremendo fracasso, algo que não estava ao alcance deles de prever. Seria o próprio Deus indefeso ao mal? Onde está o vitorioso Salvador do mundo? E como irei eu mesmo me proteger das maldades do mundo, se o meu Deus vitorioso morreu? E caminhando, estavam a refletir sobre isso. Assim, naquela manhã de domingo, estes 2 foram a Jerusalém. Nos olhos têm ainda os acontecimentos da paixão, a morte de Jesus, e no ânimo o penoso angustiar-se sobre aqueles acontecimentos, durante o forçado repouso de sábado. Aquela festa de sábado, que deveria entoar o canto da libertação, ao invés disso, transformou-se no dia mais doloroso da vida deles. Deixam Jerusalém para ir a um outro lugar, um vilarejo tranquilo. Na estrada, em sua peregrinação, o encontro com Jesus parece até uma coincidência, mas nada é coincidência.
tudo é providência de Deus, né, gente? No início, nem sequer notaram. Parecia-lhes como um encontro rotineiro, com algum estranho que passa perto de nós durante o percurso. Os 2 discípulos caminham pensativos e um desconhecido os alcança. Era Jesus, mas os olhos deles não são capazes de reconhecê-lo. Então Jesus começa a sua peregrinação da esperança com eles. Nosso Deus é amoroso e compassivo, rico em misericórdia, está atento às nossas súplicas, escuta todas as nossas orações. E foi exatamente o que o próprio Deus, Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, fez durante o caminho com os discípulos de Emaús. Mesmo conhecendo profundamente a dor deles, estava atento a ouvir. No fundo, somos um pouco desses 2 peregrinos, não é, gente? Nós esperávamos mais. Nós esperávamos que, como diz no versículo 21, estavam cheios do vazio da própria alma, cheios da dor da falsa esperança, sem apreciar a jornada. E Jesus ali, ouvindo, lado a lado, caminhando com eles de modo discreto e sereno, revelando que tudo já estava escrito e profetizado nas Sagradas Escrituras, mostrando que no livro de Deus, a Bíblia Sagrada, não tem histórias de heroísmo, onde tudo se ganha com facilidade. Nada disso, meu povo. São histórias reais de pessoas que lutaram, venceram seus medos e tristezas, sua fome e sede emocionais, para conquistar o que Deus já havia designado a elas. Esta é a vitória em Cristo Jesus. Pois a verdadeira esperança não é nunca pouco preço, vem de lutas diárias e, claro, apreciando a jornada. É preciso confiar que Deus está caminhando conosco, lado a lado, e principalmente nos momentos mais dolorosos ou quando, por medo, escolhemos ir para o caminho contrário, como os discípulos de Emaús fizeram. A vida é um grande labirinto, com muitos caminhos e estradas. Precisamos estar a todo momento chamando a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele dirá: vai em frente, eu estou contigo, segura minha mão, estamos juntos, vai em frente, siga o alvo. Mesmo que o mundo esteja frio, nebuloso e desesperançoso, a presença de Jesus faz-nos sentir como aqueles 2 peregrinos se sentiram. E foi nesse momento que reconheceram Cristo. No versículo 32 ao 35. Estão acompanhando comigo? Então vamos lá. Não nos aquecia o coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Em nosso momento de maior fome e sede de Deus, Jesus toma o pão, abençoa e partilha. Nas nossas maiores angústias durante o percurso, Jesus nos dá a esperança da vida nova, de estar na presença dEle e apreciar a jornada. O entendimento do Espírito Santo aquece o coração.
Quando eles entenderam que quem caminhava com eles era Jesus, através do partir o pão, desfrutaram do tempo presente, com a alegria de se viver em Deus. Então, meus irmãos em Cristo Jesus, não esperem chegar em algum destino para aí sim vislumbrar a paisagem. Vamos apreciar o agora, o tempo presente de estar aqui, agora, e agradecer por tudo. Olhar quem está do nosso lado, sorrir também com a alma, apreciar a natureza de Deus, estar disposto a receber o pão da vida, que é Jesus Cristo. Saboreiem a vitória do Senhor. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Peregrinar com Deus é um caminho para Deus, pois tudo que há no universo é de alguma forma reflexo do Criador. Em seu incontável número e rica diversidade se apresentam as criaturas diante de nós, para que, admirando-as, possamos considerar de algum modo a sabedoria divina e assim nos aproximarmos dela. Ademais, a admiração também produz no coração dos homens a reverência para com Deus. Essa admiração pode ser definida como estado de alma, pelo qual uma pessoa contempla algo superior ou inferior a ela e experimenta sentimento de encantada aprovação e simpatia, mas não para por aí. Transcendendo, vê naquilo o reflexo do sagrado, ou seja, de Deus Criador. Acontece, entretanto, que às vezes custa ao homem estar disposto a admirar, por sua dureza de coração. Mas a vida da pessoa admirativa nunca é tediosa ou triste, uma vez que seus focos de contemplação situam-se fora dela, permitindo-lhe peregrinar de encanto pelos reflexos de Deus nesta terra. Mas há graus de admiração, porque nem tudo a merece na mesma intensidade. Acima de todas as criaturas nesta terra, só os seres humanos são feitos à imagem e semelhança de seu Criador. E entre eles, nem todos estão do mesmo modo permeados pelas perfeições divinas. A admiração por algo que seja mais nobre e elevado nos tem um efeito altamente benéfico para nossas almas, tirando-nos de nossa pequenez e nos elevando para fixar-nos no que nos é superior. Elevar-se por aquilo que é digno de ser admirado nos causa alegria, nos transforma, abre nossos corações à influência do que é bom e ajuda-nos a superar os dramas tão frequentes em nossos dias. Melhor ainda, nos assemelha a quem é o objeto do nosso enlevo, ocupando um lugar único e inigualável acima de todas as meras criaturas. Maria de Nazaré, Mãe Santíssima de Jesus, é digna de nossa admiração sem limites. Os próprios anjos, tão superiores a ela em natureza, mas tão inferiores em graça, devotam-lhe um profundo enlevo. Se os anjos, seres superiores, admiram e amam Maria Santíssima como sua rainha, o que dizer de nós, comunidade, que, ademais, não somos apenas súditos dela, mas também filhos amados? Em nossa peregrinação da esperança,
Devemos também admirar e amar ternamente Maria Santíssima, que caminhou sempre em direção a Deus. Ela encontrou alívio para suas dificuldades, orientação em seu caminhar e um porto de bonança em meio às borrascas de sua existência. Maria acompanhou Jesus em suas grandes peregrinações, sempre perto de seu filho, ouvindo suas pregações com ternura, bondade e atenção, sempre disposta e carinhosa. Devemos pedir sempre a ela: Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Jesus caminha com a humanidade. Ele é a verdade e a vida. Todos nós peregrinamos para chegar até aqui, em nossa atual fase da vida. E não faltou no caminho a proteção de Deus, não é? Durante o dia e durante a noite. A caminhada rumo à santidade exige paciência, resiliência e fé. Muito obrigada pela atenção de todos que estão me ouvindo nesse momento. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Todos nós somos instrumentos de Deus Pai, e que a luz do Senhor brilhe em cada ser humano. Como está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4. E que possamos sempre pedir: Senhor, dai-nos sempre do teu pão. Amém. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu dou: a oração e a reflexão. Maanaim, lugar de paz. Comunidade unida em oração, Deus proverá sempre. Uma família orando pela outra, Deus proverá. E podem enviar orações, intercessões, comentários. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe as reflexões com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sente no coração que precisa ouvir no dia de hoje. Que possamos sempre fortalecer a evangelização digital, que a palavra de Deus possa chegar em todos os corações, pois todos são filhos do Sol Maior, que é Deus Pai em nossa vida. Amém.